Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, parte 12 capítulo 70. O preço da liberdade. Porta Demoni era uma cidade que respirava contradições. Construída na única enseada naturalmente protegida da costa leste do continente demoníaco, suas muralhas altas separavam a ordem relativa do interior do caos absoluto dos cais. Aqui, o cheiro do mar salgado se misturava com o odor acre de peixe demoníaco em decomposição e os aromas exóticos das especiarias do comércio intercontinental. O escritório de imigração era uma fortaleza dentro da fortaleza, guardada por ogros com armaduras pesadas e magos migordes cujos chifres brilhavam com runas de detecção. Documentação. O funcionário, um demônio alado com óculos de lentes múltiplas, disse sem olhar para cima. Rudeus apresentou os papéis de The Agent, juntamente com a carta de patrocínio de Zep. O funcionário examinou-os, depois ergueu os olhos para o trio. Humanos. Rank-se é aceitável. Suas lentes se moveram, focando em Ruigerd. E este? Ruigerd Migordia, Ruigerd disse, mantendo sua voz neutra. O demônio puxou um cristal de uma gaveta e o ergueu. O cristal emitiu uma luz azul pálida que passou sobre Ruigerd, então piscou uma vez em vermelho. Supart, o funcionário disse, sua voz agora fria como gelo. Taxa de imigração, 500 moedas de ouro. O ar saiu dos pulmões de Rudeus. O que? Regulamento 47-B. Espécies de alta ameaça requerem aprovação especial e taxa de segurança para deixar o continente. O demônio empurrou um pergaminho selado com cera negra através do balcão. Supard são classificados como nível 9 de ameaça. Apenas abaixo dos dragões anciãos. Ruigerd fechou seus 3 olhos, uma onda de dor e resignação passando por seu rosto. Eu entendo. Espere, Eris interveio. Ele não é uma ameaça. Ele nos protegeu. Isso não altera a classificação. O demônio já estava voltando sua atenção para o próximo na fila. Paguem ou saiam. Fora do escritório, sob a chuva leve que começava a cair, o trio enfrentou sua nova realidade. 500 moedas de ouro, Rudeus murmurou, fazendo os cálculos em sua mente. Mesmo completando missões rank-se todas as semanas, levaria anos. Vocês dois devem ir, Ruigerd disse, sua voz pesada. Eu ficarei. Não, Eris disse imediatamente. Você faz parte de The Agent. Parte de nós. Rudeus concordou, mas sua mente já estava trabalhando em alternativas. Contrabando. Suborno. Talvez falsificação de documentos. Foi então que a visão chegou. Capítulo 71. A visão do deus humano não foi um sonho completo desta vez, apenas um flash, como um relâmpago iluminando a escuridão por um instante. Rudeus estava no meio de uma conversa com Eris sobre opções quando o mundo desapareceu. Ele viu um barco, não um navio mercante legítimo, mas uma embarcação baixa e rápida com velas negras. Viu homens com marcas faciais de contrabandistas trocando sacos que se moviam. Ouviu choros abafados, choros de crianças. Então viu Ruigerd, sua lança brilhando com raiva justa, lutando em um porão apertado. Viu a si mesmo conjurando paredes de gelo para selar saídas. Viu Eris protegendo pequenas figuras encolhidas. E por último, viu uma vila nas montanhas, onde seres com traços felinos os recebiam com lágrimas de gratidão. A visão desapareceu tão rapidamente quanto chegou, deixando Rudeus ofegante. Rude? O que foi? Eris agarrou seu braço. Contrabandistas, Rudeus respondeu, sua mente ainda processando. Crianças do povo bestial sendo contrabandeadas. Ruigerd ficou rígido. Onde? Eu não sei exatamente. Mas, Rudeus olhou para o céu, onde a chuva estava diminuindo. O deus humano me mostrou. É uma maneira de conseguirmos a passagem de Ruigerd. Como atacar contrabandistas nos ajuda? Eris perguntou, confusa. Porque, Rudeus disse, um plano se formando em sua mente. Se resgatarmos crianças do povo bestial, talvez possamos negociar com seu clã. E se há um clã que pode mover pessoas através das fronteiras sem perguntas, é o clã bestial. Capítulo 72. A separação e a busca. O plano era arriscado, exigindo que se separassem, algo que Ruigerd se opôs veementemente.
É muito perigoso para vocês dois irem sozinhos, ele argumentou. É mais perigoso se você for conosco, Rudeus contra-atacou. Sua presença alertaria os contrabandistas imediatamente. Além disso, alguém precisa ficar aqui para garantir que nossa passagem não seja vendida para outra pessoa. Eris franziu a testa. Como vamos encontrar contrabandistas? Rudeus lembrou-se de sua vida anterior, das histórias que lera sobre atividades ilícitas. Procuramos os lugares que as pessoas respeitáveis evitam. As tabernas com guardas muito atentos. Os armazéns com muitas entradas e saídas. Ele fez uma pausa. As crianças. Se estão contrabandeando crianças, precisam de suprimentos, comida extra, remédios, roupas pequenas. Eles se separaram na manhã seguinte. Rungerd ficou em um albergue discreto, mantendo-se fora de vista. Rudeus e Eris, vestidos como jovens mercadores humanos, uma raça rara, mas não inédita em Porta Demone, começaram sua busca. Foi Eris quem encontrou a primeira pista. Enquanto Rudeus investigava os cais, ela notou uma taberna chamada O Porão do Kraken que tinha duas coisas estranhas. Primeiro, não servia peixe, o que era incomum para uma taberna portuária. Segundo, havia um sinal discreto na porta, 3 garras riscadas na madeira. É um símbolo bestial, ela sussurrou para Rudeus quando ele se juntou a ela. Via algo semelhante nos braços de Ghislaine. Capítulo 73. O porão do Kraken dentro, a taberna era escura e cheirava a cerveja azeda e a algo mais doce e medicinal. Os clientes eram uma mistura de raças demoníacas, todos com o olhar vigilante daqueles que vivem à margem da lei. Rudeus pediu 2 bebidas não alcoólicas, ganhando um olhar estranho do barman ogro, e sentou-se em um canto escuro. Eles estão lá, Eris murmurou, indicando com um movimento quase imperceptível da cabeça. No fundo da sala, 3 figuras conversavam em vozes baixas. Um migurte com um chifre quebrado, um demônio alado com asas atrofiadas, e um humano com olhos mortos. O que os denunciava como contrabandistas não era sua aparência, mas seu comportamento. Olhavam constantemente para a porta, suas mãos nunca se afastavam de suas armas, e falavam em um código básico que Rudeus conseguia decifrar. Envio amanhã à noite. O clã pagará bem pelas jovens. Precisa de mais sedativo. Rudeus sentiu uma onda de nojo. Ele sussurrou para Eris. Vamos segui-los quando saírem. A oportunidade surgiu 1 hora depois, quando os 3 contrabandistas deixaram a taberna separadamente. Rudeus e Eris seguiram o humano, o elo mais fraco, ele deduziu. O humano levou-os a um distrito de armazéns abandonados perto da muralha leste da cidade. O armazém que ele entrou estava aparentemente vazio, mas Rudeus notou algo. As janelas do segundo andar estavam cobertas por dentro, não por fora. Alguém estava mantendo algo escondido da cidade, não da rua. Capítulo 74. A descoberta e o resgate esperaram até o anoitecer. Quando as 2 luas do continente demoníaco subiram no céu, lançando uma luz azul prateada sobre a cidade, Rudeus e Eris se aproximaram do armazém. Rudeus usou magia de som para amplificar os ruídos de dentro. Choros abafados. Passos pesados. O som de correntes sendo arrastadas. Estão lá, ele confirmou. Eles precisavam de Rungerd. Mas ir buscá-lo levaria tempo, tempo durante o qual as crianças poderiam ser movidas. Vamos chamar a guarda da cidade, Eris sugeriu. E arriscar que as crianças sejam mortas para destruir evidências. Rudeus balançou a cabeça. Não. Nós mesmos faremos isso. Foi uma decisão precipitada, mas Rudeus confiava na visão do Deus humano. Ele havia visto sucesso. Agora precisava tornar essa visão realidade. Ele conjurou uma ilusão básica, o som de uma briga de rua do lado oposto do armazém. Como esperado, um dos guardas do lado de dentro saiu para investigar. Eris o nocauteou com um golpe preciso de seu bastão na parte de trás da cabeça, usando a técnica que Rungerd ensinara. Dentro, encontraram um cenário de pesadelo. Cerca de 10 crianças do povo bestial, com idades entre 5 e 12 anos, acorrentadas a postes. Seus traços felinos, orelhas, caudas, olhos, eram visíveis mesmo na penumbra.
Alguns pareciam drogados, outros choravam silenciosamente, seus olhos cheios de terror. Os 2 contrabandistas restantes estavam despreparados para um ataque direto. Quem diabos? O Migurt começou, mas Rudeus já estava conjurando. Uma parede de gelo selou a porta principal. Uma rede de vento envolveu o demônio alado antes que ele pudesse levantar voo. Eris desarmou o Migurt com uma série de golpes rápidos em seus pontos de pressão. Foi então que a porta dos fundos se abriu, e mais 3 contrabandistas entraram, reforços que Rudeus não antecipara. Capítulo 75. A chegada do Supard. A luta que se seguiu foi caótica e brutal. Rudeus lutava para proteger as crianças enquanto conjurava. Eris, superada em número, lutava defensivamente, usando o espaço apertado a seu favor. Um dos contrabandistas, vendo que estavam perdendo, agarrou a criança mais próxima, uma menina com orelhas felinas brancas, e colocou uma faca em sua garganta. Parem ou ela morre. Rudeus congelou. Sua magia poderia matar o homem antes que ele cortasse, mas não havia garantia. Foi então que o telhado desabou. Não literalmente, mas quase. Rungert caiu através de uma clarabóia, sua lança brilhando com fúria divina. Ele não havia esperado no albergue. Seguira-os, mantendo distância, pronto para intervir. Os contrabandistas congelaram diante da visão de um Supard em fúria total. O homem com a faca soltou a criança, seu rosto branco de terror. Rungert não os matou. Em vez disso, usando técnicas que Rudeus nunca vira, ele os desarmou e incapacitou com uma eficiência quase uma cirúrgica, ossos quebrados em lugares não letais, pontos de pressão atingidos, vontade de lutar esmagada sem derramar uma gota de sangue. Quando acabou, os 5 contrabandistas estavam amarrados e amordaçados, e as crianças estavam livres. A menina de orelhas brancas olhou para Rungert com olhos arregalados, então para Rudeus. Vocês nos salvaram. Rudeus assentiu, ofegante. Sim. E vamos levá-los para casa. Capítulo 76. A jornada para as montanhas. A vila do povo bestial ficava nas montanhas dos ventos uivantes, 3 dias de viagem de Porta Demone. As crianças, agora libertadas e tratadas, eram uma mistura de alívio, gratidão e trauma. A menina de orelhas brancas, que se apresentou como Lila, tornou-se sua guia não oficial. Nosso clã é o clã dos olhos da coruja, ela explicou enquanto caminhavam. Fomos atacados durante uma caçada. Eles usaram dardos com veneno de sono. Rungert caminhava na retaguarda, sempre vigilante. Sua presença inicialmente assustará as crianças, mas quando viram como ele as protegia, como matou uma besta das sombras que os atacou no segundo dia sem hesitar, o medo transformou-se em respeito. No contos, Lila disse para Rudeus na segunda noite, os Supard são monstros. Mas ele é um protetor. Pessoas são mais que suas histórias, Rudeus respondeu, pensando em seu próprio passado, em seu próprio renascimento. Capítulo 77. O clã dos olhos da coruja. A vila era construída nas encostas das montanhas, casas esculpidas nos penhascos conectadas por pontes suspensas. Quando Deazed chegou com as crianças, uma multidão se reuniu, primeiro em silêncio incrédulo, depois em gritos de alegria e alívio. O chefe do clã era uma mulher mais velha com orelhas cinzentas e olhos que pareciam ver tudo. Seu nome era Yarla, e quando viu Lila, lágrimas escorreram por seu rosto marcado. Pensamos que você estivesse perdida para sempre, ela sussurrou, abraçando a menina. Quando souberam da história completa, do resgate, da identidade de Rungert, a reação foi complexa. Um Supard, Yarla murmurou, estudando Rungert. Há séculos que não vemos um de seu povo. Meu povo causou muito dano, Rungert disse, inclinando a cabeça. Eu não posso desfazer isso. Apenas tentar fazer melhor. Yarla observou-o por um longo momento, então assentiu. Você salvou nossas crianças. Isso é um começo. Foi então que Rudeus fez seu pedido. Explicou a situação com a taxa de imigração, a necessidade de Rungert de deixar o continente. Yarla ficou em silêncio, considerando. O clã bestial tem rotas. Caminhos que não passam por Porta Demone. Mas levá-lo através exigiria grande risco. Oferecemos nossa ajuda em troca, Rudeus disse.
Qualquer coisa que o clã precise. E Arla sorriu, um sorriso que mostrava dentes ligeiramente pontiagudos. Há uma besta nas cavernas abaixo de nossa vila. Ela vem atacando nossos rebanhos. Se você a derrotar, consideraremos sua dívida paga. Capítulo 78. A dívida paga. A besta era uma criatura das profundezas, uma coisa de pedra e sombra que se alimentava do calor dos corpos vivos. A batalha foi travada nas cavernas escuras abaixo da vila, onde a luz do dia nunca chegava. Rungerd lutou na frente, sua lança brilhando como um farol nas trevas. Rudeus usou magia de fogo e luz para afastar as sombras. Eris protegeu os flancos, impedindo que a criatura fugisse para túneis laterais. Foi uma luta de resistência, não de força bruta. A besta não podia ser morta da maneira comum, em vez disso, precisava ser exaurida, sua conexão com as trevas cortada. No final, foi uma combinação que a derrotou. A lança de Rungerd perfurando seu núcleo de sombra, os feitiços de luz de Rudeus queimando suas extensões, e a precisão de Eris quebrando suas pernas de pedra. Quando a besta finalmente desmoronou em pó, a caverna ficou em silêncio. De volta à superfície, Arla cumpriu sua promessa. Há um navio que parte de uma baía secreta em 3 dias. É tripulado por nosso clã. Vocês 3 terão passagem. Ela olhou para Rungerd. E você, Supard, saiba que há um clã neste continente que não o vê apenas como um monstro. Isso é algo. Capítulo 79. A partida na Baía Secreta, escondida por penhascos e magia de ilusão, um navio rápido com velas cor de carvão esperava. Era menor que os navios mercantes, mas construído para velocidade e discrição. Ele os levará para o continente central, e Arla disse. Para uma ilha que nosso clã controla. De lá, você pode pegar o navio para onde precisar ir. Lila correu para Eris e a abraçou. Obrigada. Por tudo. Eris, normalmente não dada a demonstrações de afeto, abraçou a menina de volta. Seja forte. Quando subiram a prancha, Rudeus olhou para trás, para o continente demoníaco. Haviam chegado aqui por acidente, mas estavam partindo por escolha, com um aliado a mais e um entendimento mais profundo deste mundo. Rungerd ficou ao seu lado. Você fez por mim o que ninguém fez em séculos. Deu-me não apenas esperança, mas um caminho. Você fez a maior parte, Rudeus disse. Eu apenas apontei a direção. O navio partiu sob a luz das 2 luas, suas velas negras desaparecendo nas sombras da noite. À frente, o mar e o continente humano. Atrás, um continente de perigos e promessas. E em algum lugar naquele vasto mundo, outras jornadas continuavam, uma maga Migur de 2 guerreiros procurando por eles, um espadachim procurando por sua família, e os fios do destino puxando-se cada vez mais justos. Deadend estava a caminho de casa. Mas o caminho ainda tinha muitas voltas antes do fim. Fim da parte 12 continua.